Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Mais uma manhã imerecida Ele nos concede para estarmos reunidos na sua casa, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Eu digo reunido na sua casa porque eu sei que você está aí no seu lar e não podemos nos esquecer disso. Estamos vivendo esse momento de quarentena, não podemos estar na igreja, mas você está aí no seu lar. E por que não dizer na casa de Deus? Porque o seu lar é uma extensão da casa de Deus. Então nós estamos reunidos nesta manhã na casa do nosso Pai Celestial para fazermos a sua vontade, para louvarmos e para bendizermos o seu nome. Meus amados irmãos e amigos, há um desejo sem igual no seu coração para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus com alegria na sua vida nesta manhã. Mas, meus amados irmãos, como nós sempre procuramos fazer, como nós sempre procuramos lembrar nesta manhã, em cada manhã aqui neste lugar, nós não podemos realizar nenhum culto, nada aqui neste lugar, sem antes apresentarmos as nossas vidas a Deus, sem antes glorificarmos ao Senhor, sem antes colocarmos ao Senhor, diante do Senhor, as nossas carências, as nossas necessidades, por sabermos que Ele se faz presente aqui para derramar da sua graça sobre nós. Então vamos nesta manhã, vamos orar, pedir a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão carentes, que estão necessitados, vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis as nossas vidas perante o Senhor nesta manhã maravilhosa. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede, ó Pai. Estarmos vivos, ó Pai, e muito mais do que estarmos vivos, estarmos com disposição para estar, ó Deus, na Tua presença, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, para Te engrandecer, ó poderoso Deus, por mais uma noite de sono que o Senhor nos concedeu e por mais esta manhã imerecida que o Senhor permite que cada um de nós vivamos para a glória do Teu nome. Deus Todo-Poderoso, queremos nesta manhã, ó Deus, com toda a alegria, com todo, ó Deus, prazer, com todo o desejo, ó Pai, que há em nossos corações, sabendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, queremos colocar perante o Senhor as vidas, ó Pai, de irmãos nossos, que, ó Deus, estão vivendo, ó Deus, um momento especial na sua vida, um momento de enfermidade, ó Pai. Lembramos, ó Deus, da vida da Tua serva Neide, ó Pai. Lembramos, ó Deus, da Tua serva Andréia, essas duas vidas, ó Pai, que estão acometidas, ó Pai, por aquele mal, ó Deus, que está, ó Deus, assediando, tomando, ó Deus, as suas vidas, ó Pai. Pedimos que a Tua graça, que a Tua unção, que o Teu poder venha fazer, ó Deus, a diferença na vida, ó Pai, das nossas irmãs. Venha, ó Deus, o poder da cura, a cura divina, ó Deus, possa vir se estender a essas vidas, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, por mais, ó Deus, que possamos, ó Deus, olhar e achar que é impossível, ó Deus, para o Senhor tudo é possível, todas as coisas estão, ó poderoso Deus, debaixo da Tua determinação, e nós estamos colocando, ó Pai, essas vidas, estamos colocando essas irmãs, ó Deus, esses casos perante o Senhor, esperando na Tua misericórdia. Haja, Pai, haja, ó Deus, em favor das nossas irmãs, para a glória do Teu nome, que o Teu poder possa fazer a diferença. É o desejo, ó Pai, dos nossos corações. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Lembramos também, ó Pai, de muitos outros irmãos que também estão carentes, necessitados, ó Pai, precisando, ó Pai, do manifestado do Teu poder. Irmãos nossos, pessoas que, ó Deus, nós não conhecemos também, ó Deus, que estão vivendo esse momento difícil, ó Pai, de pandemia. Venha, ó Deus, com a Tua mão tocar nessas vidas, venha agir em cada uma dessas pessoas, venha mostrar para cada vida que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que não há, ó Pai, nada impossível para Ti. Tu pode todas as coisas, e certos, ó Pai, do Teu agir, do Teu manifestar, nós Te agradecemos em nome de Jesus, e agradecemos ao Senhor também pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos aqui, ó Deus, para a manifestação do Teu poder, e assim, ó Deus, realizarmos mais um culto. Venha, ó Deus, orar, venha, ó Deus, manifestar o Teu poder no nosso meio nesta manhã, para que a glória do Senhor seja permanecida e seja, ó Deus, definitivamente
inteiramente estabelecida para a honra e para a glória do Senhor. Lembramos, ó Pai, de interceder pela nossa igreja Mirim. Lembramos de Miguel, de Rafael, de Gabriel, de Gustavo, ó Deus. Lembramos de Brian, lembramos de Pietro, lembramos de Camille, de Carol, de Isabelle, de Bernardo, ó Pai. Lembramos também de Tiago, lembramos de Azaf, lembramos de Helena, de Caio, de João Pedro, ó Pai, de Giovana, lembramos de Vandrei, ó Deus, e também lembramos de Lourenço. Assim também lembramos dos seus pais, para que, ó Deus, venha conduzi-los a cada vez mais no caminho do Senhor, e a tua graça faça a diferença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos, meus amados irmãos, nesta manhã maravilhosa, falarmos, amados irmãos, do ingrediente mais importante na caminhada do cristão. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã, no livro de Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 23, onde nós estaremos lendo do versículo 44 até o versículo de número 49. Lucas 23, 44 a 49. O título da nossa mensagem nesta manhã é: de que espírito sois? Jesus pergunta para com os seus, para com as nossas vidas, de que espírito sois? Aleluia, glória a Deus. Título da nossa mensagem: de que espírito sois? Aleluia. Lucas 23, do versículo 44 ao versículo 49, diz o seguinte: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, o que ele fez? Deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, as nossas vidas, ó Pai, inteiramente agradecidas ao Senhor nesta manhã, pela leitura desta palavra altamente abençoada. Esta narrativa, ó Deus, que mostra para nós, ó Deus, um ato altamente especial do Senhor e Salvador Jesus Cristo para com a vida da humanidade. Pedimos, ó Deus, uma capacitação dos altos céus, para que possamos entender o que o Teu Espírito tem a nos falar nesta manhã, para o louvor da Tua glória. Oh Deus, pedimos uma capacitação dos altos céus sobre a minha vida. Quem sou eu para trazer, ó Deus, tamanha palavra nesta manhã, para com a vida de cada um que estão me ouvindo, ó Pai, nos quatro cantos da terra. Ó Pai, que a capacitação dos altos céus tome posse da minha vida, me deixando de lado, ó Deus, tomando posse da minha vida e falando através dos meus lábios, o Teu Espírito possa encontrar guarida em cada coração e abençoar as vidas para o louvor da Tua glória. Tu és o nosso Deus, nós somos os Teus servos, ó Pai, e buscamos, ó Deus, a Tua direção, a Tua palavra para com as nossas vidas. Unja, ó Deus, esse esboço de mensagem, unja a pregação, unja a minha vida, para a honra e para a glória do Senhor.
Senhor, e eu te agradeço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, o que nós podemos dizer desse acontecimento, o qual nós acabamos de fazer a narrativa? O que nós podemos dizer desse acontecimento vivido pelo nosso Senhor Jesus Cristo? O que nós podemos dizer? E, meus amados irmãos, este evento, desde o ocorrido, desde o momento o qual ocorreu, ele é visto, é observado por pessoas de tantas formas, de tantas maneiras. As pessoas observam esse episódio. Alguém diz que é um momento de tristeza, um momento mais duro, vivido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós não podemos negar que realmente esse foi um momento duríssimo na vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há que observe dizendo que é o desfecho de uma história de vida. As pessoas tiveram a possibilidade de ver esse desfecho da vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas têm sido as observações as quais as pessoas têm trazido para esse episódio. Mas, meus amados irmãos, nesta manhã, nós precisamos analisar esse episódio de duas formas, de duas visões para com a nossa vida. Podemos olhar esse episódio como com a visão de Deus, com os olhos de Deus, olhar essa realidade assim como Deus olhou, assim como Deus olha, assim como Deus observa esse episódio. Nós podemos olhar e também podemos olhar da maneira a qual nós devemos olhar. Se nós não olhamos até agora dessa forma, nós devemos olhar. Então, esse episódio, ele pode ser visto segundo os olhos de Deus e também segundo os olhos dos homens, meus amados irmãos, dos olhos dos seus discípulos. E, meu amado irmão, olhando em conformidade com os olhos de Deus, como que Deus olhou esse momento, nós podemos afirmar que Deus olhou da seguinte forma: a minha vontade foi cumprida. O meu propósito, o meu plano foi cumprido. Assim Deus olha para este momento. Porque havia, antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, havia esse propósito no coração de Deus, de que o seu filho, o seu único filho, o seu unigênito, entregasse a sua vida em resgate da vida dos homens que vivem debaixo deste céu. O que viviam debaixo deste céu? Havia um propósito no coração de Deus e este foi o momento o qual o propósito de Deus se manifestou. O propósito de Deus se realizou. Então, nós podemos olhar essa narrativa, esse desfecho, como Deus olhou. Deus cumpriu o seu plano, cumpriu o seu projeto. E também, meus amados irmãos, podemos olhar para nós, observar essa situação com os nossos olhos, com a nossa vida. E para nós, meus amados irmãos, podemos entender que essa foi a maior prova, preste bem atenção, essa foi a maior prova de amor que o Senhor Jesus Cristo deu para nós, os homens. A maior prova de amor que o Senhor Jesus deu para nós. E olha, meus amados irmãos, que Jesus sempre agiu
para abençoar a vida do homem. Jesus sempre agiu, enquanto esteve entre nós, de forma a abençoar a vida do homem. Preste atenção nessas realidades que eu estarei passando para com a sua vida nesta hora. Jesus, meus amados irmãos, ele deu de comer ao faminto. Deu de comer ao faminto. Jesus pregava a sua palavra e milhares de pessoas ali estavam diante de Jesus, ouvindo a sua pregação, ouvindo a sua mensagem, ouvindo aquilo que ele tinha para passar de melhor para com aquelas vidas que lá estavam. As pessoas estavam ali atentas e Jesus pregando a palavra. E logo ao acabar de pregar a palavra, a única preocupação, a primeira preocupação que veio no coração de Jesus foi a de saber, ali no meio do povo, quem tinha algo para alimentar, para dar de comer para toda aquela multidão que ali estava. Ao perguntar aos discípulos para que eles fossem ver quem tinha algo para dar de comer, e um dos seus discípulos disse: Senhor, tem alguém aí que está com uns 2 peixes, né? Um punhado de pão, 5 pães. E Jesus disse: então traga aqui para que eu dê de comer a este povo. E o discípulo meio preocupado: Senhor, são 2 pães e 5 peixes, como nós vamos fazer? E Jesus, de uma forma especial, realizou uma maravilha sem igual, com aqueles 2 peixinhos e 5 pães, alimentou todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo. E também ainda sobrou muito mais pães para que ele dividisse entre o povo que ali estava. Jesus alimentou, deu de comer ao faminto. Jesus, meu amado irmão, curou enfermo. Olha só, nós falamos da maior prova de amor de Jesus, mas antes disso Jesus deu de comer e Jesus curou o enfermo. Havia uma senhora que 12 anos estava vivendo uma enfermidade e toda a medicina não tinha como curá-la. Já havia até desenganado aquela mulher, porque não tinha mais como curá-la. E aquela mulher chegou diante de Jesus, tocou no Senhor Jesus e por ele ela foi restaurada. Jesus curou os enfermos. Jesus libertou endemoniados. Estamos falando de amor. Jesus libertou endemoniado. Uma pessoa que estava possessa de espírito demoníaco. Com isso impedia as pessoas de sepultarem os seus parentes, os seus entes queridos, ali no cemitério, aquela entidade tomando toda a atenção do povo que lá estava. E Jesus veio e libertou aquele homem, libertou aquele demônio e permitiu assim que as pessoas pudessem ter a paz para sepultar os seus entes. Jesus ressuscitou mortos. Jesus olhou e viu que uma viúva estava ali desesperada, que havia perdido o seu filho, e Jesus ressuscitou o filho daquela viúva. Manifestações de poder sem igual, operada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deu de comer, curou, libertou, ressuscitou. Jesus realizou todas essas maravilhas. Mas o que nós podemos dizer, meus amados irmãos, dessas manifestações? Nós podemos dizer dessas manifestações de poder. Todas essas manifestações só podem ser realizadas através de amor. Só através de amor essas manifestações podem ser realizadas. E assim Jesus fez. Mas, meus amados irmãos e amigos,
Nenhuma dessas manifestações, preste bem atenção, nenhuma dessas manifestações relatam a maior prova de amor já realizada ou dada pelo Senhor Jesus para com a humanidade. Nenhuma dessas manifestações relata a maior prova de amor. Em todas essas manifestações, Jesus usou o seu poder para abençoar o homem. Então, somente Jesus abençoou aqueles que precisavam. Mas qual é a realidade, pastor, do amor? O que nós podemos dizer acerca do amor? E o amor de Jesus é a maior de todos, é o maior de todos os mandamentos de Deus para com a vida do seu povo. O maior de todos os mandamentos de Deus é o amor. Amar o seu próximo como a nós mesmos é o que diz a palavra de Deus. Amar o seu próximo como a nós mesmos. De maneira, meu amado irmão, que em tudo o que fizermos, tudo o que fazemos, Deus olha para o amor. Você que é um benfeitor, você que vive a realizar benefícios, maravilhas para pessoas, precisa entender que em tudo o que fazemos, Deus olha para o amor. Primeira coisa que Deus faz é olhar para o amor. Se não houver amor, antes de tudo que você possa fazer, se não houver amor, nada do que fazemos tem qualquer valor para Deus. Se não houver amor, nada do que fazemos importa para Deus. Nós precisamos entender essa realidade. Vivemos um mundo, vivemos dias os quais as pessoas vivem a afirmar que amam a Deus. Vivem a afirmar que são amadas por Deus, que fazem a vontade de Deus, que são filhas de Deus, que amam a Deus. Mas atentem, meus amados irmãos, para o que o Espírito Santo quer que nós entendamos nesta manhã. Nem todos os que dizem, eu amo a Deus, o ama verdadeiramente. Nem todos que dizem, eu amo a Deus, o ama verdadeiramente, meu amado irmão. Por quê, pastor? Porque como diz a palavra de Deus, veja bem, como diz a palavra de Deus, não há como amar a Deus que nós não vemos, nós não contemplamos, não vimos a sua face, sem amarmos o nosso irmão que está próximo de nós. Ah, eu amo a Deus, Deus é minha razão, é minha vida. Não há como amar a Deus sem amar o nosso irmão que está próximo a nós, diz a palavra de Deus. E vamos até lá, em João, Evangelho segundo João, não é Evangelho segundo João, não, em 1 João, capítulo 4, perto de Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 20. Está mostrando para você que diz, eu amo a Deus. E eu pergunto, será? De que espírito sois? Está dizendo aqui. 1 João 4, versículo 20 diz o seguinte, se alguém disser o quê? Amo a Deus e odiar a seu irmão, olha só, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, ele é o quê? É mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se você não pode amar,
se você não pode amar o seu irmão, o qual você vê, o qual você contempla, o qual está diante de você quase todos os dias, quase todos os momentos, como que você não pode, como que você pode amar a Deus que você não vê? É a comparação a qual a Bíblia traz para com a nossa vida. Nós precisamos atentar para essa realidade. E tem mais, irmãos. Qual foi a preocupação de Jesus quando esteve entre nós? Qual foi a grande preocupação de Jesus? A grande preocupação de Jesus foi a seguinte: de que espírito sois? Jesus sempre procurando deixar clara essa realidade, de que espírito vocês são. Jesus sempre perguntando. Vamos mergulhar um pouquinho mais no capítulo 9 de Lucas, para vermos essa realidade que Jesus passou para com seus discípulos. Lucas 9, versículo 51 até o versículo 56. Olha só o que diz essa narrativa. Lucas 9, 51 a 56. Diz o seguinte: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou-se no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiro que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vindo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Jesus os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Meu amado irmão, durante 33 anos, o Senhor Jesus Cristo cuidou de implantar o seu reino de amor no mundo o qual nós fazemos parte dele. Jesus cuidou de implantar o seu reino de amor. E nessa realidade, nós vimos que os discípulos de Jesus, apesar de estarem convivendo com ele, de estar andando com ele todos os dias, dormindo, acordando, não haviam assimilado o Espírito de Jesus. Não havia assimilado o amor que regia a vida de Jesus. Porque se eles tivessem assimilado essa realidade, estaria vivendo a dimensão a qual Jesus vivia. Estaria sendo assim como Jesus era. E Jesus perguntou para ele: vem cá, vocês não sabem de que espírito são? Não tem a realidade de que o que você abraça, de que espírito você é? Entenda, meu amado irmão, o homem é duro. O homem é duro quanto ao perdão. É duro quanto ao perdoar. Não adianta fazermos qualquer indagação, mas a grande verdade é essa. Nós, os homens, somos duros ao perdoar. Mas precisamos nos lembrar que aquele que não perdoa, o amor de Cristo não está nele. Aquele que retém o perdão, o amor de Cristo não está na sua vida. E nesta manhã, de uma forma especial, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para nós: olhe
para a sua vida. Olhe para a sua vida. Você que é discípulo do Senhor Jesus, nós que somos discípulos do Senhor Jesus, o Espírito Santo diz para nós, olhe para a sua vida. De que espírito vocês são? Está perguntando para nós, de que espírito vocês são? E por que o Senhor perguntaria, por que o Espírito Santo pergunta para nós, de que espírito nós somos? A resposta é, pelo fato de que o mundo precisa de amor. O mundo, o qual nós estamos vivendo nele, carece e necessita de amor. Carece e necessita de ser amado, meu amado irmão. E Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, Ele não espera em nenhum outro homem. Não espera a nenhum outros homens, a não ser nos seus servos. A não ser em nós. Que Deus espera esse amor que o mundo precisa e que o mundo carece. Podemos dizer ainda mais do amor nesta manhã. É que o amor, ele é o único ingrediente capaz de transformar vidas e capaz de transformar destinos de vidas. Destinos de vidas que estão aí a caminhar. O amor é a única coisa que pode transformar. Eu vou fazer essa narrativa para que você entenda o quanto o amor é importante, o quanto o mundo carece de amor, e Jesus espera que os seus possam viver esse amor. Aí, meu amado irmão, no Evangelho segundo João, agora capítulo 8, veja bem, capítulo 8, o poder de transformar vidas que o amor tem. Olha só. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, testando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então ele disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meu amado irmão, Jesus nos mostra com essa narrativa o quanto o mundo precisa e carece de amor. Jesus mostra para nós
o quanto o amor é poderoso, o quanto o amor pode mudar vida de pessoas. Quanto o amor pode mudar a vida de pessoas, o quanto o amor pode transformar destinos de pessoas. Nessa narrativa, nós vimos que uma realidade era fatal para com aquela mulher. A Bíblia respaldava essa realidade. Quem fosse flagrada em flagrante adultério deveria ser apedrejada até a morte. E os homens trouxeram aquela mulher para Jesus, para que Jesus fizesse o julgamento. Mas, meus amados irmãos, entendam, trouxeram aquela mulher, mas não trouxeram o homem que foi flagrado. Se foi flagrante, tinha que haver dois, mas só havia diante de Jesus aquela mulher. E aqueles homens cobrando de Jesus uma atitude: o que tu fazes, o que tu manda, o que tu ordena para com aquela mulher? E Jesus disse: já que vocês estão insistindo, a minha resposta é: aquele que dentre vós, aquele que no meio de vocês não tiver pecado, pode ser o primeiro a tirar a pedra naquela mulher. Uma atitude que tão somente poderia ser tomada através do amor divino que existia no coração de Jesus. E aqueles homens tocados na sua alma, por essa palavra lançada por Jesus, foram obrigados a vigiar, a olhar para dentro de si e entender que não eram dignos de atirar a pedra naquela mulher. A intenção que estava nos seus corações era pecaminosa, e por causa disso, eles não eram dignos de atirar a pedra naquela mulher. Então, meu amado irmão, o amor foi capaz de mudar o destino de uma vida. Aquela mulher estava ali para ir para a morte, mas através do amor depositado para com a sua vida, ela teve o seu destino totalmente transformado. O que precisamos entender nessa manhã? O que precisamos entender? Aqueles fariseus diziam que a Bíblia resistava, diziam naquela acusação que aquela era a vontade de Deus. Diziam que era a vontade de Deus. E, meu amado irmão, será que aquela verdadeiramente era a vontade de Deus? Será que aquele era verdadeiramente o prazer que existia no coração de Deus? Prazer de destruir a alma, destruir vida, era esse o prazer no coração de Deus? O que nós precisamos entender nesta manhã, para com a nossa vida, em primeiro plano, é: de que espírito sois? De que espírito você é? De que espírito você é? E a segunda realidade, nós precisamos aprender, é que o cumprimento de toda a vontade de Deus, o cumprimento de toda a vontade de Deus é o amor. Amém, irmãos? O cumprimento de toda a vontade de Deus é o amor. De maneira que, se você não tiver amor no seu coração, você pode fazer N coisas, mas não terá qualquer valor diante de Deus. Você pode não matar. A Bíblia determina não matar. Você pode não matar. Você pode não roubar. A Bíblia determina, você pode não roubar. Você pode não adulterar, como essa mulher havia adulterado. Você pode não adulterar. Coisas desse gênero, coisas dessa natureza, que são mandamentos, você pode não fazer. Mas eu digo, nessa noite, nessa manhã, o Espírito Santo diz para você: se não tiver amor em tudo que você faz, com tudo isso, você será achado em falta perante Deus.
Você pode fazer N coisas, mas vai ser achado em falta perante Deus. Por quê? Porque não há amor no seu coração. E qual a grande realidade de muitos? O que espera muitos nos nossos dias? Que muitos estão esperando ouvir diante de Deus naquele dia de juízo. O que muitos estão esperando ouvir diante de Deus é: vinde bendito de meu Pai, e tome posse do lugar que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Todos, ou muito ou todos, esperam ouvir essa sentença de Deus. Meus amados irmãos, eu quero dizer, sem qualquer sombra de dúvida, muitos serão pegos de surpresa. Muitos serão surpreendidos, esperando ouvir: vinde bendito de meu Pai, mas o que ouvirão será: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Por quê, pastor? Porque Jesus, porque Deus dirá essa sentença, dará essa sentença para as pessoas, para muitos que estão esperando. E o motivo dessa sentença é tão somente por causa da falta de amor no coração do homem. Porque o cumprimento de toda a vontade de Deus é o amor. Precisa entender que é o amor. Vivemos dias de práticas de iniquidade. Parece não existir amor, porque o que mais vemos é a iniquidade sendo vivida nos nossos dias. E todo aquele que ama, ele não vive da prática da iniquidade. Todo que ama não vive praticar a iniquidade. E o não amar, o ato de não amar, é iniquidade. É iniquidade. Se você não ama, você está sendo iníquo para com Deus. E o que você precisa abraçar nesta manhã? O que você precisa abraçar nessa manhã de palavra de Deus? Nessa pandemia, tudo tem um propósito. Analisando essa realidade desses dias, cheguei à conclusão que tudo tem um propósito. Entenda, amados irmãos, não foi Deus quem estabeleceu essa pandemia nos nossos dias. Não foi Deus, a pessoa atribui, mas não foi Deus que estabeleceu nos quatro cantos dessa terra essa pandemia, mas aí está ela está aí, está sendo vivida por nós nos nossos dias. E o que nós podemos dizer, o que nós devemos fazer, o que nós precisamos fazer nessa pandemia, nesse momento, o qual nós estamos até certo ponto proibidos de tantas coisas, o que nós devemos fazer, o que nós precisamos entender? Precisamos entender, amados irmãos, que Deus nos quer encher da sua presença. Não existe algo maior no coração de Deus do que nos encher da sua presença. Você pode ser cheio nesta manhã da presença de Deus na sua vida. Você pode ser cheio nesta manhã do amor de Deus na sua vida. Por quê, pastor? Pela grande realidade. Nunca nos foi dada uma oportunidade como essa. Uma oportunidade como essa. A determinação é para que nós fiquemos nos nossos lares, não saímos dos nossos lares, mas estejamos nos nossos lares, por causa da realidade dessa pandemia. Nunca nos foi dada uma oportunidade como essa. Que oportunidade, pastor, de estarmos voltados tão somente para Deus. O estar trancado nos nossos lares não é o tão somente estar trancado, mas estarmos trancados, voltados para Deus. Voltados em buscar a vontade e o querer de Deus, a aproximação de Deus para com as nossas vidas. Entendendo, meus amados irmãos, que o que faz separação entre nós
e o nosso Deus são as nossas iniquidades, são os nossos pecados. E essa pandemia, essa quarentena que nós temos de ficar em casa, nos aproxima de Deus. E verdadeiramente falando, não há como, pelo menos eu penso, que não há como estar pecando de lado, ou estando lado a lado com Deus, estando face a face com Deus. Nunca nos foi dada uma oportunidade como essa, de estarmos diante de Deus, como tem sido nos nossos dias. O que nos afasta de Deus é a nossa iniquidade, isso é indiscutível. Mas o que nos aproxima de Deus é o amor que há em nós. O amor nos aproxima de Deus. O perdão nos aproxima de Deus. Entendam, meus amados, se é o amor, se é o perdão que nos aproxima de Deus, precisamos abraçar a seguinte realidade nesta manhã: sem arrependimento não existe perdão. E sem perdão não existe amor. Precisamos mergulhar nessas duas realidades para estarmos a cada vez mais próximos de Deus. Sem arrependimento não existe perdão, e sem perdão não existe amor. O que falta na sua vida, meu amado irmão? Está faltando para você, a não ser o amor divino, o amor ágape na sua vida. Faltando para quê, pastor? Para que você possa perdoar, para que você possa ser alguém a perdoar e a receber perdão. Qual a realidade dos nossos dias? Qual a realidade dos nossos dias? A realidade é que Jesus está nos perguntando, nos deu essa mensagem nesta manhã, como uma pergunta: de que espírito vocês são? Dizem estarem trabalhando para mim, mas eu pergunto: de que espírito vocês são? E olhamos e vimos muitos acreditarem, estarem cheios do Espírito Santo, estarem cheios da presença de Deus, e simplesmente por estarem fazendo algo para Ele. Então acreditam estarem cheios do Espírito Santo. Fazem tantas coisas para Deus, né? Estamos em um momento de dificuldade, há pessoas fazendo doação de cestas básicas. Preste bem atenção nessa realidade. Há pessoas fazendo doação de cestas básicas. Pessoas fazendo N coisas nesse período. Se empenhando em trabalhar para Deus. Como que se esse procedimento o aproximasse ou a aproximasse de Deus. O que aproxima o homem de Deus é o amor. Deus olhar para o homem e perceber o amor, Deus se faz presente na sua vida. Mas, se Deus olha e não vê, não há como estar presente. Qual a realidade, pastor? Tudo que você fizer para Deus, preste bem atenção. Tem feito muita coisa? Tem. Mas tudo que você fizer para Deus não terá valor algum se não houver amor no teu coração. Não houver amor no teu coração. Há muitas coisas sendo feitas nos nossos dias para, realizando algo aqui para ganhar mais ali na frente. Há pessoas fazendo doações, fazendo tantas coisas para abater no imposto de renda lá na frente. Não é no intuito de amor. E qual é a intenção a qual você tem procurado fazer?
Porque o que mais importa para Deus é o amor. O que mais importa para Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo. E como é que você tem feito? Como tem sido feita essa distribuição? O que podemos entender para finalizarmos esta mensagem? O que eu posso entender, o que você pode entender? O amor não pode estar, preste bem atenção, o amor não pode estar somente naquilo que eu faço. Não pode estar somente naquilo que eu faço. Mas o amor precisa estar em tudo que eu sou. O amor de Jesus não estava tão somente nas coisas que ele fazia, mas o amor de Jesus era representado em tudo o que ele era. Jesus era amor. Eu sou um pastor, e você sabe o que compete ao pastor fazer com a sua vida. Mas eu digo, se não tiver amor, nada do que eu fizer tem qualquer valor para Deus. Você é um pregador da palavra de Deus, você prega a palavra de Deus, você sabe a importância da palavra de Deus. Mas se você não tiver amor, nada tem valor daquilo que você prega. Tenho que fazer o meu trabalho para Deus, mas eu preciso colocar o amor que há no meu coração naquilo que eu faço para Deus. E nesta manhã, Jesus está a me perguntar, está a perguntar a mim, a perguntar a você, a perguntar a nós, de que espírito sois? De que espírito vocês são? Jesus veio para amar o mundo. E se vocês são do Espírito de Deus, o amor precisa estar no seu coração. Porque para Deus, tudo o que você faz não tem qualquer valor, se não houver amor. Se você não amar ao seu próximo como você ama a você mesmo, não tem qualquer valor. E nesta manhã, o que cabe a nós, os servos de Deus, fazermos nesta manhã, o que cabe a nós, a não ser o assimilarmos o que Tiago e João assimilaram diante de Jesus. Ao dizerem para Jesus, se Jesus permitia que eles mandassem descer fogo do céu para consumir aquele povo, ouviram a seguinte resposta de Jesus: vocês não sabem de que espírito são. O que Jesus estava mostrando para eles era algo totalmente diferente do que eles estavam vivendo. Eles não tinham consciência. Mas, ao serem conscientizados por Jesus, não fecharam os seus corações, mas abriram os seus corações e foram transformados de uma forma sem igual. Uma forma sem igual, porque o amor divino passou a fazer parte das suas vidas. Aleluia. E o que fazemos nesta manhã, a não ser pedirmos a Deus que revele para nós de que espírito somos. Abra o nosso entendimento e mostre para nós de que espírito somos, para que a partir dessa conscientização passemos a viver o amor que Ele almeja que nós vivamos. Quando não são as ovelhas,
do rebanho que estão no meio, carecendo, necessitando de amor, do amor. E nós caminhamos com vistas grossas, como se não estivéssemos observando a realidade. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a amar como o Senhor ama. Ensina-nos, ó Deus, a viver como o Senhor vive, para que possamos ser um com o Senhor, para que possamos ser vistos à distância, porque de longe as vidas encontram o amor que precisam em nós. Ensina-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis as nossas vidas perante o Senhor, a Tua igreja, Pai Celestial. Ouvimos esta palavra, ó Pai, para com as nossas vidas. Sentimos, ó Deus, na nossa alma, ó Deus, o poder o qual essa palavra traz para com os nossos corações. Sentimos-nos tocados pelo Teu Espírito Santo e pedimos, ó Deus, a Ti nesta manhã. Ó Deus, revela para nós de que espírito nós somos, ó Pai, de que espírito nós temos vivido, ó Pai, e de que espírito nós precisamos viver para a glória do Teu nome. Ó Deus, assim como Tu determinaste para com as nossas vidas, o cumprimento, ó Deus, de toda a Tua vontade é o amor. Ensina-nos, ó Deus, a amar os nossos irmãos, assim como nós amamos a nossa própria vida. E assim possamos viver para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ensina-nos, ó Deus, em tempo oportuno. Antes que o sol se vá, desejo confessar que és vida para mim, que tão carente sou, pelo Teu grande amor, por minha vida, enfim, eis minha gratidão, Jesus Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã imerecida. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.